Olá, bom dia, bom dia. Estou aqui, como eu prometi, para fazer uma semana de tratamentos com vocês, apresentar os tratamentos que eu aplico em consultório e fazer alguma técnica que vocês possam dar continuidade em casa. Ontem nós fizemos a liberação de chakras, né? Então, nós fizemos a limpeza e ativação de todos os chakras. Hoje nós vamos fazer uma técnica, deixa eu pegar aqui, que é a liberação emocional magnética. O que é isso? Ela vem do biomagnetismo. Então, a gente utiliza ímãs de alta potência, né, para poder liberar as emoções. Quando eu faço isso em consultório, né, presencial, eu utilizo um ímã que ele tem na ponta aqui, ó, dessa régua, é um ímã de neodímio. E ele tem 3.000 Gauss, tá? Então, esse ímã a gente usa o lado negativo na testa e a gente libera aqui as emoções que estão atrapalhando a nossa evolução, que ficam criando toxinas no corpo, porque as emoções negativas, as emoções que a gente passa durante o dia, elas vão liberando emoções negativas no nosso organismo e aí vai intoxicando o organismo, causando até doenças físicas, além desses desequilíbrios emocionais. Então, eu vou fazer com vocês. Primeiro eu vou explicar, então, o biomagnetismo é uma técnica criada pelo Dr. Isaac Góes, que ele é chileno, se eu não me engano. Eu acho que é. Se eu não me engano, ele é chileno. Mas ele faleceu, acho que em 2020 ou 2021, tá? Já era bem velhinho. E ele fez essas pesquisas com os ímãs, porque ele notou que, assim, quando os astronautas chegavam do espaço, eles passavam por uma câmara magnética. Essa câmara magnética, ela desativava todas as partes, ele deixava em equilíbrio as partes do corpo, porque quando os astronautas chegavam, eles notavam que tinha uma perna mais comprida que a outra. Quando a gente tem uma perna mais comprida que a outra, a gente consegue alinhar isso através do biomagnetismo. Então, são ímãs de alta potência que a gente vai colando no corpo, tá? Dá para fazer à distância através de uma mesa biomagnética também dá para fazer à distância. Mas em consultório a gente cola o ímã no próprio corpo da pessoa e esses ímãs, eles equilibram todo o pH do organismo, porque quando os astronautas voltavam, eles estavam com o pH totalmente desajustado para aqui, para a Terra, né? Eles estavam lá no espaço, que é um outro sistema, né? Uma outra gravidade. Quando chegavam aqui, estavam todos desalinhados. Além do biomagnetismo equilibrar o pH do corpo, ele elimina fungos, vírus, bactérias, parasitas. Ele, com a alta potência do ímã, ele quebra aquela parede. Eu vou deixar bem simplificado aqui para vocês entenderem, tá? É bem mais profundo que isso, mas a grosso modo, assim, só para entender, o biomagnetismo, através da força do ímã, ele como se quebrasse aquela barreira protetora dos vírus. E aí o seu sistema imunológico consegue identificar aqueles vírus e ele vai eliminar aqueles vírus através da urina, das fezes, da transpiração, tá? Então, você vai liberando esses vírus, fungos, parasitas. Parasitas, às vezes a gente tá com depressão, com falta de ânimo, falta de vontade de realizar as coisas, de levantar de manhã. Por quê? Os parasitas, dependendo do período, eles saem dos seus reservatórios, porque no nosso corpo a gente tem alguns reservatórios onde eles ficam aprisionados. Dependendo do período, eles saem desses reservatórios e eles vão começar a caminhar pelo corpo. E alguns ficam ali no intestino, no estômago, e eles vão comendo os minerais do nosso corpo, vão se alimentando disso. Então você fica sem ânimo porque não tem minerais, não tem mais sais minerais bons, sabe? Então a gente vai eliminar esses fungos parasitas e aprisioná-los aonde eles devem ficar aprisionados. E aí o sistema imunológico vai entrando em ação, né?
Então, é sempre importante fazer essa liberação magnética do corpo, né, no corpo, tanto presencial, né, quanto à distância, porque algumas pessoas não podem fazer o biomagnetismo no corpo físico. Quem não pode fazer? Pessoas que sofreram, que passaram por quimioterapia. Então, quem passou por quimioterapia não pode receber os ímãs no corpo por 13 anos. Quem fez radioterapia não pode passar nunca mais pelo biomagnetismo no corpo. E aí essas pessoas vão ficar, não tem outra maneira de passar por esse tratamento? Tem. É uma mesa, eu devia ter colocado aqui para vocês, mas essa mesa tá em outro lugar, eu não vou conseguir mostrar agora. Mas ela é uma mesa onde a gente tem todas as partes do nosso corpo. E essas partes do corpo humano, a gente cola os ímãs ali, né, nessa mesa, com o nome da pessoa, né, com a data de nascimento. É como se a gente fizesse uma radiestesia. A radiestesia, a radiônica, a gente consegue enviar as energias à distância. Então, a gente consegue, através da mesa magnética, com o nome da pessoa, né, com a data de nascimento, eu envio para ela esse tratamento. E ela recebe no corpo dela, mesmo à distância. Porque tudo é energia, tudo é uma informação. Todas as informações, todas as nossas informações estão pairando aqui no ar, que a gente não vê, né? Então, quando a gente tá sofrendo de alguma coisa e alguém pensa em nós, a gente sente aquela energia. Vocês, provavelmente alguém já passou isso, né? Você tá pensando numa pessoa e ela te ligar. Por quê? Porque ela captou aquele teu pensamento e ela te ligou. Então, tudo é uma onda de informação e estamos todos ligados. Então, o Wi-Fi é uma onda que a gente não vê, mas que tá tudo ligado. Se eu mandar uma mensagem para qualquer pessoa, mesmo que ela esteja lá no Japão, ela vai receber no mesmo momento, porque essa onda está ligada com o todo, né? Então, por isso que eu consigo enviar uma informação de tratamento para uma pessoa à distância. Eu envio uma informação, né, para essa pessoa à distância, e ela recebe, porque eu já fiz vários tratamentos à distância e todos eles deram muito bons resultados. Então, o biomagnetismo é isso, são ímãs de alta potência que a gente coloca no corpo e ele vai liberando, né, o nosso corpo desses vírus, bactérias, fungos e parasitas que causam todas as doenças no nosso corpo, inclusive doenças emocionais como a depressão. Como eu já falei, os parasitas, eles se alimentam dos nossos minerais, das nossas fontes de alimento, das partes boas do nosso alimento, e aí a gente fica com deficiência daquele nutriente no nosso corpo e vai acabar ocasionando uma depressão, por exemplo. Porque o intestino está diretamente ligado com a nossa parte emocional, com o nosso cérebro, o nosso segundo cérebro. Ele vai fazer a separação do puro, do impuro, né, daquilo que serve pra gente, daquilo que não serve. Então, tem toda uma parte aí emocional que o intestino tá ligado, e aí se tem parasitas no corpo, você provavelmente pode estar em depressão por causa de um parasita, tá? Então, o biomagnetismo ajuda nisso. Hoje nós vamos fazer a liberação emocional magnética. E como que é isso? A liberação emocional magnética, ela vai trabalhar com o meridiano do vaso governador. Nós temos meridianos de energia no nosso corpo e esses meridianos, eles são responsáveis por levar a energia por todo o nosso corpo. E aqui, né, saindo do cóccix, subindo pela coluna vertebral, chegando até aqui, né, então ele vai passar retinho aqui, sai do cóccix, lá no períneo. Ele sai do períneo, vai subir pelo cóccix e vai passar por toda a minha coluna, né, o vaso governador, vai descer por aqui e vai terminar aqui em cima. Esse meridiano, ele, junto com o vaso concepção, que também sai do períneo, mas ele vem pela frente e termina aqui.
Então, esses 2 meridianos que nós temos no corpo, eles formam eles são responsáveis pela nossa homeostase, pelo bom funcionamento do nosso organismo. E aí, as nossas emoções que ficam aprisionadas lá no nosso inconsciente, a gente às vezes nem tem acesso, muitas vezes, a gente não tem acesso nem ao que a gente sente. Então, quando a gente faz a liberação emocional, a gente pega o ímã, passa daqui para cá. A gente faz o caminho inverso do meridiano, para que ele seja liberado pelo organismo. Muitas vezes, aqui tem um ímã, tá? Para quem não viu, ó, esse aqui é o ímã. Então, a gente vai pegar o ímã e vai passar pelo nosso corpo, descendo pelo meridiano da coluna, vai chegar até o cóccix. Quem passa por esse tratamento, normalmente tem começa a ter mais urina durante o dia, urina mais vezes durante o dia. Pode acontecer do intestino soltar um pouco, porque você vai liberar a emoção, e a emoção, ela densifica ao longo do tempo. A gente não enxerga aqui o nosso campo energético, mas os pensamentos, eles vão criando formas, e essas formas vão ficando impregnadas no nosso corpo energético. Eles formam blocos mesmo de energia que ficam presas no nosso corpo energético. E essas energias, se não forem eliminadas, elas vão criando formas. Às vezes larvas, elas ficam como se fosse aqueles bichinhos de goiaba, como se fosse aqueles parasitas grandes mesmo, sabe? Uma lombriga grande. Então, eles criam forma, tá? A gente não vê, mas quem tem a sensibilidade de ver, relata esses casos num tratamento energético, que tem formas pensamento que já viraram parasitas, já viraram bicho, né? Então, a gente precisa liberar as emoções, porque as emoções, né? A medicina chinesa já estuda isso há mais de 5.000 anos, né? Já fala sobre isso, que as emoções são as responsáveis pelas nossas doenças, porque cada órgão dentro da medicina chinesa é responsável por uma emoção, e essas emoções, elas impregnam nesses órgãos, na parte energética desses órgãos, e aí, se não forem tratadas e liberadas, elas vão adoecendo o órgão. Por quê? Porque o órgão vai ficando com uma deficiência de energia. E essa deficiência energética vai causando a morte e vai causando as doenças nos órgãos, tá? Então, todos os órgãos aqui, fígado, vesícula, coração, intestino delgado, baço, pâncreas, estômago, pulmão, intestino grosso, o rim e a bexiga, são os principais órgãos aí do nosso organismo, que é onde ficam acumuladas as emoções, tá? Então, a gente fazendo a liberação emocional magnética, a gente vai estar ajudando o nosso corpo a eliminar essas emoções, e aí a gente vai entrando num equilíbrio maior ao longo do tempo. Para vocês que não vão ter o ímã em casa, né, eu aconselho fazer assim, ó. Nós temos, o nosso corpo também tem um lado que é negativo, um lado que é positivo, tá? Então, vocês vão pegar a mão direita de vocês e vão passar aqui, saindo da testa, vão descer pela coluna. Aqui não dá, né? Então, a gente passa por trás, aonde vocês conseguirem, desce até o cóccix, vai inspirar o ar e soltar, né? Porque nós vamos liberar. Antes de começar a live aqui com vocês, eu fiz uma pesquisa aqui com um pêndulo, né? Com a parte da radiestesia, de quais emoções a gente precisaria liberar aqui durante esse tratamento. Então, saíram três emoções aqui que eu vou ler para vocês. Saiu a ansiedade, a frustração e a depressão. Tá? Então, a gente vai liberar essas 3 emoções que eu acho que está mais latente, assim, no momento para as pessoas. Então, a primeira emoção que a gente vai liberar é a ansiedade. Então, a gente vai fazer esse movimento com as mãos,
descendo por trás da coluna, porque atrás da coluna também passa esse meridiano do vaso do governador e passa um meridiano muito importante, que é o da bexiga, que nutre emocionalmente todos os órgãos também, tá? Emocionalmente e energeticamente, tá? Então, ela nutre todos os órgãos através desse meridiano da bexiga que passa por toda a coluna, tá? A bexiga sai daqui e ela passa por trás, vai descendo, vai chegar lá até o pé. Então, a gente vai descer aqui com as mãos até o cóccix, vai inspirar e soltar o ar pela boca, tá? Então, a gente vai fazendo esse movimento de liberação. Quantas vezes? Quantas a gente sentir necessário? Eu aqui, cadê meu pêndulo? Eu aqui vou pesquisar se já foi liberado, ou se a gente precisa fazer mais algumas vezes. Mas quando vocês estiverem fazendo em casa, vocês podem fazer para qualquer emoção. Sentiu uma tristeza? Sentiu que ficou irritado? Sentiu que ficou frustrado? Sentiu que ficou nervosa, né? Pode liberar a emoção na hora que está acontecendo. Então, você para, inspira e vai descendo com as mãos até o cóccix, inspira e solta o ar. E aí, você vai liberando até você sentir que essa emoção foi liberada. Porque se você não libera, o que acontece? Ela vai para todos os órgãos. Então, quando a gente recebe uma emoção, normalmente a gente recebe, o meridiano do coração vai receber essa emoção. Esse meridiano, não, o coração vai receber a emoção. E através da energia do coração, que ele vai bombear o sangue para todo o corpo, ele vai impregnar o seu corpo inteiro com aquela emoção que você sentiu. Então, eu senti raiva. Pum, bateu. Quando bateu, a gente fala, nossa, bateu aqui. Bateu, e aí o que acontece? A gente vai, o coração captou aquela informação, aquela emoção, aí ele vai bombear essa emoção para todo o seu organismo e todos os seus órgãos vão ficar nutridos daquela emoção. Então, se a gente não libera, a gente vai estar prejudicando o funcionamento de todos os nossos órgãos. Tá? Então, vamos liberar as emoções através do biomagnetismo, quando a gente não tem consciência do que está acontecendo. Por isso que é importante o autoconhecimento e a manutenção sempre desses tipos de tratamento, porque ao longo do dia a dia, né, no nosso dia a dia, a gente vai sofrendo emoções, a gente vai tendo essas emoções, e se a gente não consegue liberar, vai passar vai acumular, e aí vai ficar mais difícil de liberar, né? Vai ficar vai ter muito mais carga para liberar, sabe? É como se fosse um bloco. Às vezes esse bloco ele ainda está mais maleável, né? Ainda como um cimento, que quando a gente faz a massa, ele ainda está meio mole, então a gente consegue manipular, mexer, né? Mas quando ele vai secando, ele vai ficando duro. E aí, para quebrar o cimento, aí a gente tem que vir com martelo, com uma marreta, né? Tem que vir com uma coisa mais forte e vai demorar mais tempo para a gente quebrar esse cimento, tá? Então, vamos liberar primeiro a ansiedade. Então, a gente vai fazer assim. A gente vai desativar essa emoção. Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou falando e vocês vão fazendo, tá? Desativando e liberando a ansiedade aprisionada nos nossos corpos físico, sutil, emocional, mental, espiritual e de todos os nossos registros. Desativando e liberando a ansiedade de toda a face da Terra. Inspira e solta o ar. Então, desativando e liberando a ansiedade aprisionada em nossos corpos físicos, sutil, mental, espiritual, emocional e de todos os nossos registros. Desativando e liberando a ansiedade. Inspira e solta o ar. Desativando e liberando a ansiedade
aprisionado em nossos corpos físico, sutil, mental, emocional, espiritual, em todos os nossos registros, desativando e liberando a ansiedade. Inspira e solta o ar. Vocês vão notar que vai ficando mais leve, tá? Desativando e liberando a ansiedade, aprisionado em nossos corpos físico, sutil, mental, emocional, espiritual e de todos os nossos registros, desativando e liberando a ansiedade. Inspira e solta o ar. Desativando e liberando a ansiedade, aprisionado em nossos corpos físico, sutil, mental, emocional, espiritual, em todos os nossos registros, desativando e liberando a ansiedade. Inspira e solta o ar. Eu vou ver aqui se já foi liberado, tá? Então, já foi liberada a ansiedade? Não. Vamos ter que liberar mais 5, quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, a gente faz mais umas 4 vezes, tá? Então, vamos lá. Desativando e liberando a ansiedade aprisionada nos nossos corpos físico, sutil, mental, emocional, espiritual, em todos os nossos registros, desativando e liberando a ansiedade. Inspira e solta o ar. Desativando e liberando a ansiedade aprisionada nos nossos corpos físico, sutil, mental, emocional, espiritual, em todos os nossos registros, desativando e liberando a ansiedade. Inspira e solta o ar. Desativando e liberando a ansiedade aprisionada dos nossos corpos físico, sutil, mental, emocional, espiritual e todos os nossos registros, desativando e liberando a ansiedade. Inspira e solta. Desativando e liberando a ansiedade aprisionada nos nossos corpos físicos, sutil, mental, emocional, espiritual, em todos os nossos registros. Desativando e liberando a ansiedade. Inspira e solta o ar. 4 vezes, vamos ver se liberou. Foi liberada a ansiedade? Sim. Agora a gente libera a frustração? Não. A gente libera a depressão? Sim. Então, agora a gente vai liberar a depressão, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer dessa vez com a mão para vocês verem, tá? Como é que faz. Então, desativando e liberando a depressão aprisionada dos nossos corpos físico, sutil, mental, emocional, espiritual e de todos os nossos registros da face da terra, desativando e liberando a depressão. Inspira e solta o ar. Desativando e liberando a depressão aprisionada nos nossos corpos físicos, sutil, mental, emocional, espiritual e todos os nossos registros, desativando e liberando a depressão. Inspira e solta o ar. Desativando e liberando a depressão aprisionada dos nossos corpos físicos, sutil, mental, emocional, espiritual e todos os nossos registros, desativando e liberando a depressão. Inspira e solta o ar. Desativando e liberando a depressão aprisionada dos nossos corpos físicos, sutil, mental, emocional, espiritual e todos os nossos registros, desativando e liberando a depressão. Inspira e solta o ar. Desativando e liberando a depressão aprisionada dos nossos corpos físicos, sutil, mental, emocional, espiritual, de todos os nossos registros, desativando e liberando a depressão. Inspira e solta o ar. Quando chega no cóccix, vocês param, inspira e solta o ar. Quando começa a bocejar, é um sinal de liberação emocional, tá? Então, não se preocupem se vocês começarem a bocejar, a lacrimejar, também é um sinal de liberação de emoções, tá? Então, desativando e liberando
depressão aprisionada nos nossos corpos físico, sutil, mental, emocional, espiritual, em todos os nossos registros, desativando e liberando a depressão. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando a depressão aprisionada nos nossos corpos físico, sutil, mental, emocional, espiritual, em todos os nossos registros, desativando e liberando a depressão. Inspire e solta o ar. Vamos ver aqui se liberou. A depressão foi liberada. Sim. Agora nós vamos liberar a frustração, tá? Então, muitas vezes a gente planejou alguma coisa, não deu certo como a gente planejou, a gente fica frustrada, essa emoção ela fica aprisionada no fígado, a frustração fica aprisionada no fígado, na vesícula, então a gente tem que liberar essa emoção, né? E senão ela vai prejudicar ao longo do tempo o nosso fígado. Muita gente tem estatose, gordura no fígado e nem toma álcool, nem nada. Então, muitas vezes é por emoções que intoxicam o fígado, tá bom? Então, vamos desativando e liberando a frustração aprisionada nos nossos corpos físicos, sutil, mental, emocional, espiritual, de todos os nossos registros, desativando e liberando a frustração. Inspira e solta o ar. Desativando e liberando a frustração aprisionada nos nossos corpos físicos, sutil, mental, emocional, espiritual, etérico, de todos os nossos registros, desativando e liberando a frustração. Inspira e solta o ar. Desativando e liberando a frustração aprisionada nos nossos corpos físicos, sutil, mental, emocional, espiritual, de todos os nossos registros, desativando e liberando a frustração. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando a frustração aprisionada nos nossos corpos físicos, sutil, mental, emocional, espiritual, de todos os nossos registros, desativando e liberando a frustração. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando a frustração aprisionada nos nossos corpos físicos, sutil, mental, emocional, espiritual, de todos os nossos registros, desativando e liberando a frustração. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando a frustração aprisionada nos nossos corpos físicos, sutil, mental, emocional, espiritual, de todos os nossos registros, desativando e liberando a frustração. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando a frustração aprisionada em nossos corpos físicos, sutil, mental, emocional, espiritual, em todos os nossos registros, desativando e liberando a frustração. Inspire e solta o ar. Desativando e liberando a frustração aprisionada em nossos corpos físicos, sutil, mental, emocional, espiritual, de todos os nossos registros, desativando e liberando a frustração. Inspire e solta o ar. Vamos ver se ela foi liberada. Sim. Agora, no lugar dessas emoções, ela ficou um oco, né? Como se fosse um oco, um vazio que ficasse ali. O que a gente faz nesse caso? A gente tem que preencher esses locais vazios com emoções positivas. E como a gente preenche com emoções positivas? A gente coloca a nossa mão esquerda agora no centro do peito, que é a nossa glândula timo. O timo é responsável pela nossa imunidade, pela nossa sensação de alegria, né? E pensou-se até que o timo tivesse inativo nos adultos, porque eles têm a glândula timo atrofiada na vida adulta. Quando criança, nós temos essa glândula grande, essa glândula
ela é expandida, né? Porque a criança tem uma alegria natural de viver, de ser. E quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa alegria, né? Por conta dos compromissos, por conta do dia a dia. E aí a gente vai atrofiando essa glândula do timo. Mas ela é muito importante para o nosso organismo. E às vezes as pessoas, só de encostar nessa região aqui do centro do peito, elas sentem muitas dores. Quem sente dor aqui nessa região pode liberar o timo, tá? Porque é mágoa, é energia, é emoção guardada, aprisionada aqui no centro do cardíaco, né? No nosso chakra cardíaco. Então a gente pode dar leves batidinhas assim, isso eu ensino para todos os meus clientes, né? Que chegam lá no consultório. Muitos chegam com muitas dores, então eu ensino a dar essas batidinhas aqui no timo, tá? Para liberar essa emoção. E você pode até fechar os olhos e intencionar. Eu libero agora todas as emoções aprisionadas nessa região do timo. Eu escolho a alegria de viver, eu escolho a alegria de ser, a felicidade, a leveza, né? Vai liberando essa glândula, tá bom? Então, agora, mas para fazer a ativação, a gente vai ativar agora emoções positivas no lugar dessas negativas que a gente... Eu não gosto de chamar emoção negativa, porque essa negatividade, ela é só uma polaridade de uma emoção, né? Então, é só para mostrar pra gente experienciar, pra gente perceber que não quer aquilo na nossa vida. Então, a frustração, ela serve para nos mostrar que algo não saiu como eu queria, mas que eu não preciso ficar vivendo com essa emoção dentro de mim, né? Então, todas as emoções, elas têm características que são negativas, mas elas, na verdade, elas só estão ali para nos mostrar algo que não está bem em nós, tá? Mas aqui nós vamos ativar a alegria, né? Vamos ativar o conforto e vamos ativar, qual que foi que saiu mesmo? A confiança, tá? Então, a alegria, o conforto e a confiança. São essas três emoções que saíram para a gente ativar no lugar das que a gente desativou. Então, você vai pegar a mão esquerda agora, colocar no timo, tá? Quem tiver um ímã em casa, pode colocar o ímã também, tá? Esse ímã de geladeira pode ser usado tanto para liberar aqui, né? Você pode usar esse ímã que você tem na sua casa, esse ímã de geladeira, e pode ser usado aqui, porque ele tem uma baixa potência e não vai prejudicar se estiver no lado negativo ou positivo. Aqui, a gente usa o negativo, a polaridade negativa para desativar, e a positiva, que está do lado de cá, a gente vai usar para ativar as emoções positivas, tá? Então, a gente vai ativar agora. Então, a gente vai fechar os olhos, inspirar. E vamos ativar a escolha de ser. Então, eu sou a ativação da escolha de ser a alegria nos meus corpos físico, sutil, mental, emocional, espiritual e de todos os meus registros. Inspire e solta o ar. Eu sou a ativação da atração magnética da escolha de ser a alegria nos meus corpos físico, sutil, mental, emocional, espiritual e de todos os meus registros. Inspire e solta o ar. Eu sou a ativação da atração magnética da escolha de ser a alegria nos meus corpos físico, sutil, mental, emocional, espiritual e em todos os meus registros, como fonte de mais expansão, consciência e possibilidades. Assim é e assim é. Bom, ativamos agora a alegria. Agora nós vamos ativar a confiança, tá? Então, para não me sentir mais frustrada, então eu tenho que persistir, eu tenho que confiar, né? Só
só não consegue atingir o objetivo quem desiste, certo? Então vamos lá ativar a confiança e vamos seguir em frente. Eu sou a ativação magnética da escolha de ser a confiança nos meus corpos físico, sutil, mental, emocional, espiritual, em todos os meus registros. Eu sou a ativação magnética da escolha de ser a confiança nos meus corpos físico, sutil, mental, emocional, espiritual, em todos os meus registros. Eu sou a ativação magnética da escolha de ser a confiança nos meus corpos físico, sutil, mental, emocional, espiritual e em todos os meus registros, como fonte de mais Oi, Mia, como fonte de mais expansão e consciência. Assim é e assim é. Bom, ativamos a confiança, agora nós vamos ativar o conforto, tá? Vamos ativar o conforto para nos dar aquele quentinho aqui no coração, sabe? Quando você tá bem, quando tá tudo tranquilo, vamos ativar o conforto. Eu sou a ativação magnética da escolha de ser o conforto no meu corpo físico, sutil, mental, emocional, espiritual, em todos os meus registros. Eu sou a ativação da atração magnética da escolha de ser o conforto nos meus corpos físico, sutil, mental, emocional, espiritual, em todos os meus registros. Eu sou a ativação da atração magnética da escolha de ser o conforto nos meus corpos físicos, nos meus corpos físicos, sutil, mental, emocional, espiritual em todos os meus registros, como fonte de mais expansão, consciência, possibilidades. Assim é e assim é. Vamos ver aqui. Todas as emoções foram ativadas? Sim. Então, aqui nós fizemos hoje um tratamento de biomagnetismo, a parte da liberação emocional magnética, tá? Que é uma parte extremamente importante para a saúde do nosso corpo. Tanto a saúde física, quanto a saúde mental, quanto a saúde espiritual. Se a gente está desequilibrado em alguma emoção, ela vai ocasionar uma doença ou algum desconforto físico no nosso corpo, né? E aí, liberando essas emoções, a gente vai voltando ao nosso eixo, a gente vai voltando ao nosso equilíbrio, tá? E vocês vão percebendo que isso vai ficando mais fácil ao longo do tempo. Então, às vezes vai ficando automático. Quando você sentir uma emoção e já liberar, isso vai ficar automático para você. E aí você não vai deixar acumular, você não vai deixar que aquela emoção entre na sua corrente sanguínea, seja distribuído pelo seu coração para o corpo, e aí vai ficar lá impregnando todos os seus órgãos, né? Então é melhor já sentiu a emoção, já libera, tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês com essa terapia, que ela é muito, muito, muito eficaz, tá? Pode parecer simples, mas o simples é muito eficaz, tá? E amanhã a gente vai voltar com uma mentalização, acredito eu, tá? Para fobias. Então, quem tiver, só que eu só vou fazer essa liberação, essa mentalização ao vivo, né? Não vou deixar gravada, tá? Porque eu preciso estar acompanhando o que aconteceu com vocês, tá bom? Então, eu não vou deixar gravada de amanhã. Hoje vai ficar gravada, a de amanhã não vai ficar. Então, eu espero vocês amanhã. Até mais.